Olá, olá, tudo bem? Bom, aqui já estamos beirando as 5h10, no momento em que estou começando essa gravação. Então, para mim, boa tarde, para vocês, bom dia, sei lá que horas vocês estejam dispostos a assistir esse vídeo. Bom, meus queridos alunos, estamos com mais um vídeo. Esse é o nosso sexto vídeo, e no nosso vídeo de hoje nós vamos estudar a controladoria na estratégia. Esse vídeo agora. Depois, o próximo vídeo será a controladoria no processo operacional e o terceiro vídeo a controladoria na programação. Eu espero que seja possível fazer os 3 vídeos hoje. Estou achando que não vai dar, porque agora eu vejo o trabalho que é fazer um vídeo desse e o trabalho que esses profissionais, esses vídeo youtubers têm para fazer esse vídeo. E eu sou apenas um amador, mas dá um trabalho danado. E às vezes a gente faz a gravação de um vídeo, testou antes e quando vai olhar depois, revisar o vídeo, aí percebe um problema, tem que refazer tudo de novo. Mas só para vocês terem uma ideia, entre escrever o roteiro do vídeo e vir para cá para gravar, eu estudei de manhã cedo nesse trabalho. E agora que eu vou gravar o primeiro vídeo, são 3 vídeos para gravar. Eu passei a manhã toda produzindo os roteiros do vídeo, de cada um dos vídeos, e comecei a gravar de tarde, mas a primeira gravação não deu certo, teve problema, eu tive que suspender a gravação e tentar reconfigurar o programa aqui. Agora vou gravar esse vídeo mais uma vez. Espero que dessa vez dê tudo certo. Mas nosso tema de hoje são esses três tópicos, né? Mas antes disso, vamos fazer uma retrospectiva, para colocar nossa cabeça no lugar, botar o tema no lugar de tudo aquilo que a gente já viu. Nós já vimos no primeiro vídeo os objetivos, os conceitos, a estrutura da controladoria, né, no vídeo 1 e 2. Depois, no vídeo 2, também nós vimos o que é o EVA, ou VEA. Vimos também no vídeo 3 a controladoria e suas atividades regulamentares. E no vídeo 4 fizemos um exercício prático sobre o EVA, um exercício bem prático, bem simples sobre o EVA, tomando 2 hipóteses específicas. E no vídeo 6 nós vimos nós fizemos resolvemos o exercício sobre o EVA. E agora estamos fazendo esse vídeo essa videoaula para poder falar dos 3 envolvimentos da controladoria com a gestão de uma empresa em relação à estratégia, em relação ao processo operacional e em relação à programação. E aí vocês podem perguntar, mas controladoria na estratégia? Mas quem faz a estratégia não são os gestores da empresa, são eles que vão determinar a estratégia, o planejamento, a estratégia da empresa para os próximos 5 anos, próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos. O que tem a ver a controladoria com a estratégia da empresa? A gente vai ver daqui a pouco já essa
relação da controladoria com a estratégia da empresa. Muito bem. Vou fechar aqui o quadro com a minha imagem, para que a gente possa ir passando os slides. Vou deixar ele aqui bem pequeno, que é para não atrapalhar os slides. Ok? Controladoria na estratégia. O assunto de hoje é a controladoria na estratégia ou a controladoria para a elaboração da estratégia da empresa. E a gente vai ver bom, a gente vai ver então, em primeiro lugar, o que é essa estratégia, né? O que é esse plano estratégico do qual nós estamos nos referindo aqui. Antes, deixa eu voltar ao slide anterior. Vocês estão vendo aí que eu venho, nesses últimos temas, eu venho colocando aqui como título a controladoria sob a perspectiva da ciência contábil ou administração. A gente já discutiu isso antes, lá no primeiro vídeo, mas eu quero só trazer de volta essa dúvida, porque na sequência a gente vai usar um pouco esses dois temas aí, essas duas atividades profissionais. Contabilidade ou administração. Qual é o foco? Ou seja, em que atividade profissional a controladoria se estabelece? Está alicerçada em que atividade profissional? A contábil ou a administração? Ou as duas? Esse é um tema bem discutível. Uns dizem que está sob a contabilidade, outros dizem que está sob a administração, mas nós podemos dizer que ele se utiliza tanto dos conhecimentos contábeis quanto dos conhecimentos de administração. E mais, como a gente vai ver daqui a pouco, os conhecimentos sobre planejamento. Mas, antes de continuar, vocês devem estar se perguntando de uma forma mais forte sobre o que é a estratégia, né? O que é uma estratégia? Qual o conceito da estratégia? Bom, a gente tem aqui um conceito bem genérico sobre a estratégia, para que vocês possam ler junto comigo. O que é a controladoria estratégica e por que a controladoria está envolvido com a estratégia da empresa? Bom, controladoria estratégica é a parte da controladoria responsável pelo fornecimento de dados financeiros e não financeiros aos gestores. O objetivo de uma controladoria estratégica é auxiliar, assessorar os gestores na tomada de decisão, abastecendo esses executivos com informações para que sejam feitos os devidos estudos, planos, implementações e controles. Vemos que, na discussão, por isso eu criei aquela discussão inicial sobre qual atividade profissional que a controladoria se utiliza para poder executar as suas atividades. Nós temos a contabilidade, nós temos a administração como subsídios do conhecimento, da ciência, da contabilidade, da administração para a execução da atividade da controladoria. E também o planejamento. E
no meio dessas três atividades, ou no meio desses três conhecimentos, existe uma interseção, que está representada aqui por essa bolinha verde. Essa interseção, que envolve tanto conhecimento contábil, como conhecimento de administração, como conhecimento de planejamento, é o que nós chamamos de controladoria estratégica. Então, a controladoria estratégica ela é a interseção dos conhecimentos de contabilidade, administração e planejamento. E o conceito dessa controladoria estratégica é esse que nós acabamos de ver. Muito bem. Que é como a empresa tivesse sobreposto, né, essas três áreas. É como se ela tivesse sobreposto essas três áreas para definir a localização, da onde vem essa controladoria estratégica que agora nós estamos estudando. Tá? Falar de estratégia significa falar de competitividade. Então, vamos ver um pouco o ambiente empresarial relacionado versus, né, a competitividade. Alguns conceitos aí básicos para que a gente possa continuar, porque lá na frente a gente vai ouvir falar sobre esses conceitos. O que vem a ser a competitividade? Competitividade é a capacidade de desenvolver e sustentar, não só desenvolver, como sustentar as vantagens competitivas que permitam à empresa enfrentar quem? A concorrência, o mercado, que é extremamente acirrado. Estratégia competitiva. Estratégia competitiva são cursos de ação específicas que são desenvolvidos para criar vantagem competitiva sustentáveis em produtos particulares ou mercados específicos, mercados identificados. E da estratégia competitiva surge a vantagem competitiva, que corresponde a uma vantagem distinta e idealmente sustentável sobre os competidores ou concorrentes. Vantagem competitiva, a gente poderia dizer que é aquele algo mais que a empresa está oferecendo junto com o seu produto ou serviço. E aí, quando nós falamos em estratégia, é preciso entender que há níveis diferentes de estratégia de acordo com sua abrangência e seus desdobramentos, né? E que diante de cada um deles a controladoria estratégica vai atuar de uma maneira diferente. Veja a forma de atuação da controladoria de acordo com a respectiva função estratégica. O primeiro nível de uma estratégia é a que nós já comentamos anteriormente, é a estratégia competitiva. Qual a função da estratégia competitiva? A função da estratégia competitiva é manter uma vantagem competitiva, o conceito que nós vimos ainda há pouco, uma vantagem competitiva, um plus, um algo mais entre as diversas áreas da empresa. E como a controladoria atua diante dessa estratégia competitiva? Ela tem como objetivo contabilizar a rentabilidade por unidade de negócio, clientes e produtos, além de acompanhar a situação dos concorrentes. Então, veja até onde vai o trabalho da controladoria dentro de uma empresa. Chega até aos aspectos mercadológicos, aspectos comerciais da empresa, né? O segundo nível de uma estratégia chama-se estratégia funcional.
Qual é a função da estratégia funcional? Desenvolver uma estratégia individual para cada área. Então, supondo, de uma forma bem simplificada, nós temos a área administrativa, a área produtiva e a área comercial. A função da estratégia funcional é desenvolver uma estratégia para cada uma dessas áreas, mas planejar e administrar de forma coordenada. Não é que você vai desenvolver uma estratégia funcional para a área administrativa que vai caminhar paralelamente sem conversar com a área produtiva, sem conversar com a área comercial. Não, elas formam um conjunto coordenado que possa ser gerenciado, que possa ser administrado, permitindo que as estratégias competitivas sejam implementadas de forma coletiva, agrupada, integrada, interrelacionada, coordenada, facilmente identificáveis em todo o seu corpo, né, em todo o seu escopo de estratégia. Essa é a estratégia funcional. E a atuação da controladoria nessa estratégia funcional, ela visa acompanhar o ciclo de vida e as estratégias de lançamento dos produtos e o crescimento da empresa, bem como fazer análise de risco do negócio. Então, a controladoria ela tem essa função, enquanto que a função da estratégia é de desenvolver uma estratégia individual para cada área da empresa, a controladoria vai acompanhar o ciclo de vida e as estratégias de lançamento de cada produto e também o crescimento da empresa e analisar o risco do negócio. É uma atuação bem analítica, né, da controladoria nesse nível de estratégia funcional. Depois vemos a estratégia corporativa. Qual a função da estratégia corporativa? A função da estratégia corporativa é decidir de quais negócios a empresa irá participar e como eles serão estruturados e administrados. Tá? Quais são os negócios que a empresa vai participar? E como é que esses negócios serão estruturados? Quem vai administrados? Quem vai definir isso é a estratégia corporativa. Por isso o nome específico, né? Corporativo. E a atuação da controladoria nessa função estratégica é a de controlar os centros de custo, os centros de lucro, ou seja, os centros de resultados, os centros de contribuição e de investimento, acompanhar as estratégias de diversificação, os negócios integrados verticalmente, a formação de conglomerados e as subsidiárias de companhias multinacionais e globais. Bastante diversificada a atuação da controladoria nesse nível de estratégia corporativa. Tá? Então, vamos lembrar os níveis de estratégia competitiva, né? O nível mais elementar, funcional e a estratégia corporativa. Temos alguns conceitos que tendem a ser retidos pelas empresas. A gente vai citar aqui alguns conceitos, como, por exemplo, a competitividade. A gente acabou de falar sobre a competitividade, né? Elemento extremamente importante dentro da elaboração de uma estratégia que precisa ser conhecido em relação ao mercado, como é que eu vou me comportar naquele mercado, qual é o nível de competitividade existente dentro desse mercado, a globalização dos mercados também. Aliás, esse é um assunto, é um tema extremamente atual, né, nesse mundo que estamos vivendo, em que vou fazer um parafraseado aqui, em que o Oriente aumenta o preço do seu produto, que vai ser matéria-prima para você,
E em poucos minutos, ou quiçá em alguns segundos, nós aqui do Ocidente já tomamos conhecimento disso, assim, num piscar de olhos, graças à intervenção deste elemento globalizador nos dias de hoje, que é a internet. E a globalização está aí para... Ninguém pode escapar desse tema, né? A globalização dos mercados. Temos também a orientação para o cliente, a qualidade total dos seus produtos, dos seus serviços, da sua estrutura. Temos a melhoria contínua, lógico, temos que pensar na continuidade do negócio. E para pensar em continuidade do negócio significa pensar na melhoria contínua de toda a tua estrutura, em todos os sentidos. E o planejamento estratégico tem que estar atento para isso também. O just in time, né, é uma expressão bastante usada hoje em dia, e dependendo da estratégia da empresa, ela vai ou não usar essa estratégia de just in time. E aqui eu vou dar só um exemplo de just in time, bem atual, bem prático para vocês, usando até a nossa experiência pessoal dentro de casa. Hoje, eu pratico aqui dentro de casa, nós praticamos aqui dentro de casa, o just in time, a estratégia just in time para nossa reposição de estoque de nossos alimentos, de tudo que a gente consome aqui. Como assim, Paulo Sávio? Isso aplica just in time? Sim, aplica just in time. Por quê? Porque depois que veio a pandemia, a gente teve problemas, todos tivemos problemas no nosso orçamento ficou mais apertado, ficou mais enxuto. As dificuldades provocadas pela quarentena, pelas ordens governamentais e de prefeituras, que, fazendo um pequeno parênteses, na minha opinião, totalmente desfocadas da realidade, pensando só em assuntos de natureza política. Então, isso forçou com que nós ficássemos enclausurados dentro de nossa própria casa, sem poder sair, sem poder fazer compras, sem nada. Então, nós tomamos a decisão de aplicar o just in time na compra dos nossos produtos. Porque o outro fator que também contribuiu para isso era a insegurança, a nossa insegurança em relação aos nossos fornecedores, que não estavam preparados para atuar de uma forma online, de uma forma usando a internet para vender seus produtos. Hoje não, passados esses 4 meses, nós já temos uma boa evolução, a gente vai falar depois sobre isso, inclusive, voltar a esse exemplo, uma boa evolução dessa tecnologia para que os mercados possam vender seu produto através da internet. E hoje nós fazemos as nossas compras todas, praticamente todas. Para não generalizar, eu diria que 95% das nossas compras são feitas todas hoje pela internet, através do e-commerce, mercado online. Até hortifruti granjeiro, hoje em dia, a gente compra pela internet. De uma forma muito simples sem ter nenhum acréscimo nos preços. E os produtos que chegam até nós vêm com uma boa qualidade. E encontramos um fornecedor muito bom. Então esse é o processo de just in time que nós usamos, e é o mesmo que numa controladoria
numa estratégia, num plano de estratégico, você tem que definir se vai ser necessário usar em algum momento, em alguma circunstância, em algum cenário, você vai ter que aplicar esse processo just in time, né? As restrições devem ser removidas para se desenvolver um planejamento estratégico. A gente vai encontrar resistências e a gente tem que convencer aqueles que resistem a determinadas estratégias, convencê-los de que aquela estratégia é a melhor, convencê-los de uma forma técnica, de uma forma racional. Mover-se em busca do melhor, o famoso benchmarking, é o procurar o melhor para o cliente, para a administração, para a gestão, para a empresa. Tecnologia da informação como fator estratégico. Olha o link que a gente vai fazer agora em relação à tecnologia da informação. A gente vai ver isso mais à frente, por que essa tecnologia da informação. Mas como fator estratégico, vou dar um exemplo bem pessoal também, bem prático, né, que todo mundo se envolve com esse problema que eu vou contar agora. Há alguns meses atrás, antes de a gente começar essa pandemia, nós percebemos que um determinado supermercado, grande supermercado inclusive, aqui em Salvador, ele começou a fazer vendas online. Ele não fazia vendas online. A gente tinha que ir ao supermercado e fazer aquele processo manual de compra, né? Vai lá nas gôndolas, pega o produto, passa pelo caixa, paga e tal. E acho que uns 4 ou 5 meses antes, eles começaram a investir através de uma certa tecnologia, né, para a venda online. No início tiveram alguns problemas, houveram algumas reclamações, mas com pouco tempo eles se adaptaram, melhoraram sua tecnologia e acabaram conquistando o mercado, uma parte do mercado naquela oportunidade. E agora, com a pandemia, o que aconteceu? Eles saíram na frente, eles saíram com aquele aquele valor agregado de serviço em relação aos seus concorrentes. E deu muito certo para eles, eles não tiveram muito problema, como eles já tinham essa tecnologia, eles acabaram ganhando em relação àqueles que não tinham. Agora parece que todos estão nivelados, né? Tanto os supermercados maiores como até mercadinhos. Hoje já vendem por WhatsApp ou vendem pela própria internet, de uma forma mais profissional. Aqui perto de casa tem um mercadinho que a gente recebe o produto em casa. Aqui dentro do condomínio tem um mercadinho que a gente passa o zap e diz eu quero isso, isso e isso, e ele traz aqui na porta de casa. Então, um mercadinho que é bem pequeno já está usando essa tecnologia da informação e os meios de comunicação, as mídias sociais, para fazer vendas. E isso agora, quem for fazer planejamento estratégico não pode deixar de pensar na tecnologia da informação de uma forma geral. Tempo como fator determinante. Tempo é fator determinante para tudo. Tempo é tudo na nossa vida, né? Até na nossa vida pessoal, tempo é tudo. Imagine na vida de uma empresa. Então, nós temos que pensar também nesse aspecto quando formos fazer o planejamento estratégico. O tempo como fator determinante de todo o processo de decisão, tudo que envolve a empresa, né? A execução do processo empresarial tem que pensar no tempo. Importância e participação das pessoas.
assim como o tempo é um fator determinante, um fator importante dentro de um processo de elaboração estratégica da empresa, as pessoas, o fator humano é extremamente importante também, porque é através do fator humano que tudo vai se desenvolver. Se o ambiente de controle, que é um dos 5 pilares de controle interno, ele não estiver bem alinhado, bem azeitado, bem treinado, certamente isso pode acarretar desvios de percurso no planejamento estratégico. Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de se fazer, de se definir uma estratégia organizacional, uma estratégia da empresa. Tá? Competência como diferencial das empresas. Né? É isso que vai dar um dos diferenciais, não só a competência dos fatores humanos, do ambiente empresarial, como também dos produtos, da produção, da qualidade, a competência que faz a diferença em tudo nessa vida. Meritocracia é uma palavra que hoje em dia é bem dividida. Alguns acreditam na meritocracia como evolução da sociedade, mas tem outros que ainda estão resistentes a essa característica para avaliação de qualquer coisa nessa sociedade. Tá? Bom, vimos aí então alguns conceitos que são retidos dentro de empresas. E agora nós vamos continuar a falar sobre planejamento estratégico, e sabemos, até empiricamente, que o planejamento estratégico é um processo que prepara a empresa para o que está por vir. Nós planejamos para o futuro, para que nós possamos delinear um caminho pelo qual nós vamos seguir. E é por isso que nós fazemos planejamento estratégico, que esse caminho que nós vamos seguir no futuro, ele é um caminho de médio a longo prazo, é estratégico, não é de planejamento imediato, é um planejamento estratégico. E planejar uma estratégia é tentar aumentar as chances de sucesso de uma empresa em um mundo de negócio que muda constantemente. A globalização está aí para isso. O planejamento estratégico será tão eficaz quanto as premissas que foram nele incluídas. Se você faz um planejamento estratégico envolvendo todas as premissas que são previstas para a elaboração de um planejamento estratégico, a gente vai estudar isso mais tarde, você tem grande chance de o teu planejamento ter um desvio de percurso pequeno, um desvio de percurso para a direita, para a esquerda, num curto espaço de tempo, e que não vai trazer tantos prejuízos para vocês. Mas se essas premissas não forem bem trabalhadas, não forem bem elaboradas, não vislumbrarem todas, ou pelo menos a maioria das possibilidades, ou dos cenários que a empresa vai se deparar nos anos seguintes, esse planejamento tem uma grande chance de não dar certo, né? De não ser bem sucedido. E plano é assim mesmo. A gente faz um plano hoje para alguma coisa para o segundo semestre, e nosso tempo está correndo de uma forma tão rápida, o processo globalizado das coisas são tão rápidos que quando chega no segundo semestre a gente tem que mudar um pouco o curso do nosso planejamento. Nós mesmos, ano passado, fizemos um planejamento para poder, esse ano, fazermos 2 viagens, uma no início do ano e uma no segundo semestre. Mas aí, primeiro, no início do ano, nós fizemos um cruzeiro no início do ano.
tudo bem planejado, tudo bem orçado, recursos previamente estocados para que pudéssemos utilizar no momento adequado. Mas o planejamento de fazer a viagem agora no segundo semestre não deu certo. Não deu certo porque veio aí a pandemia e essas decisões estrambólicas de governadores e prefeitos, e a gente acabou tendo que suspender o nosso plano para uma viagem neste segundo semestre. E assim, um plano ele não é uma garantia de que ele vai ser bem sucedido. Tá? Um plano estratégico é uma visão específica do futuro, né, de uma empresa que contém as seguintes descrições. Vamos ver então os fundamentos para desenvolver um plano estratégico. Primeiro, como será o setor de atuação da empresa? Eu tenho que definir em que área eu vou colocar o meu produto, o meu serviço. Quais os mercados que a empresa irá competir? Quais são os competidores desse mercado? Que produtos e serviços a empresa estará oferecendo nesse mercado? Quem são e como são os clientes dessa empresa? Que valor estará oferecendo a seus clientes através de seus produtos e serviços? Que vantagens a empresa terá no longo prazo? Qual será ou deverá ser o porte dessa empresa? Qual será e qual deverá ser a rentabilidade da empresa? O objetivo é sempre maximizar os lucros para poder maximizar o retorno do capital investido. Então, o nosso trabalho sempre tem que ter como objetivo melhorar a rentabilidade da empresa para melhorar a retirada dos sócios, né? Melhorar o retorno do capital investido pelos sócios. E quanto será agregado de valor aos acionistas? A gente já viu isso nos vídeos passados, né? Vimos já o valor agregado que é disponibilizado para os acionistas. Muito bem. Agora, vamos ver algumas das ferramentas para fazer a controladoria estratégica. Esses são só alguns exemplos de ferramentas. Tá? Temos aí a primeira ferramenta chamada Balanced Scorecard, né, o BSC. O que é o Balanced Scorecard? O Balanced Scorecard é uma metodologia de gestão que materializa a visão e o crescimento do negócio. Ele materializa, ele coloca ali preto no branco a visão do negócio e o crescimento desse negócio dentro de um documento, dentro de um relatório chamado Balance Scorecard. Então é essa metodologia que dá para ver o teu negócio, né, e ao mesmo tempo acompanhar o negócio através desse balanço. A segunda ferramenta que nós já estudamos é o VEA, ou também chamado o EVA. Nós já vimos isso nos primeiros vídeos, o que é o EVA, fizemos um exercício sobre o EVA já. A terceira ferramenta é o chamado custeio baseado em atividades, ou custeio ABC. O custeio ABC nada mais é do que um método para rastrear os custos das atividades e verificar esses custos com a receita da empresa, né? Fazer uma relação dos custos com a receita da empresa para ter essa relação custo-benefício. O quarto é chamado administração baseada em atividades, ou
administração, a ABM, também é um modelo de gestão que utiliza o custeio baseado em atividades para gerenciar a organização e a produção. Então, enquanto que o sistema ABC, o custeio ABC, tem um foco na relação custo-receita, o sistema ABM tem um foco na relação de organização e produção. E temos ainda a cadeia de valor, que é um conjunto de atividades realizadas com o objetivo de criar valor aos clientes. Criar valor aos clientes, ou seja, é um algo mais, é um plus que a empresa vai fazer, vai fornecer ao cliente. Eu posso dar um exemplo aqui bem prático da minha atividade profissional, que é de auditoria. Quando nós vamos fazer auditoria, os meus alunos de controladoria, eles certamente fizeram auditoria 1 e auditoria 2 comigo, já sabem desse conceito. Quando a gente faz auditoria, a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo do auditor? É emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Esse é o verdadeiro objetivo, é em cima desse objetivo que o auditor vai focar para emitir o relatório do auditor. Só que para que ele chegue ao relatório do auditor, à execução e ao objetivo final, que é a emissão do relatório de auditoria, ele precisa antes passar por um procedimento básico, que é a avaliação dos controles internos. A avaliação dos controles internos que vai permitir a ele definir a profundidade que ele vai executar na auditoria para poder emitir a sua opinião. E quando ele passa por esse processo de avaliação de controle interno, ele inevitavelmente ele vai se deparar com controles bons, com controles ruins, com controles que precisam ser melhorados e com a própria falta de controle. E o que ele faz? Ele vai listando esses pontos de controle para que no final do trabalho ele emita algo mais para o seu cliente. Ele emita um relatório contendo todas as observações que ele identificou na avaliação dos controles internos. Mas esse não é o objetivo do auditor. Esse é o algo mais, o plus que ele integra gratuitamente para o cliente, porque foi fruto do trabalho dele no decorrer da execução da auditoria. Então esse é o algo mais, é o valor que a auditoria cria no desenvolvimento do seu trabalho para dar esse plus para o cliente. Além da cadeia de valor, da administração baseada em atividade, do custeio baseado em atividade, do VEA e do BSC, a gente tem também uma outra ferramenta bem, acho que bem conhecida por vocês. Acho que você já deve ter ouvido falar, que é o programa 5S. O que é o programa 5S? É um programa que busca melhoria de vida no trabalho por meio de 5 ações. Eu vou elencar aqui agora para vocês essas 5 ações na sua escrita original. Me perdoem se eu não estiver falando corretamente, mas é preciso para vocês saberem por que são 5 S. É porque eles vêm das iniciais de 5 ações que vão trazer melhoria de vida no desenvolvimento do trabalho dentro da empresa, quer dizer, trazer uma melhor qualidade de vida de todo o ambiente de controle de uma empresa. O primeiro S é o S de SERI.
um problema aqui que não tá aparecendo, mas eu vou falando e vocês vão acompanhando aí. O primeiro S é o S de Seiri. Seiri quer dizer organização, né? Organização como um todo. O segundo S é o S de Seiton. Seiri, Seiton. Seiton quer dizer arrumação, organização e arrumação. O terceiro S é o S de Seizo, que quer dizer limpeza. O quarto S é o S de Seikitizo, que quer dizer padronização. E o quinto e último S é o S de Suitsure, Suitsuke, aliás, que é o S de disciplina. Então, organização, arrumação, limpeza, padronização e disciplina. Essas são as 5 atividades que determinam esse programa 5S com o objetivo de melhoria no padrão de vida do profissional, né, do ambiente de controle de uma determinada empresa. Então, esses são os 6 exemplos que eu relacionei aqui como ferramentas que podem ser usadas para ajudar no processo de gerenciamento estratégico. Mas existem outras ferramentas. Essas são apenas algumas delas. Tá? E quais as informações analíticas de um modelo de gestão necessárias para o planejamento estratégico, obtido através de uma análise de SWOT? Primeiro, vamos ver aqui que a base de todo o processo de planejamento estratégico está em identificar, coletar, armazenar, mensurar, analisar, entender, interpretar e julgar informações e consolidar ideias e conceitos baseados nessas informações para os processos decisórios subsequentes. Tá? Então, essa é a base de todo o processo de planejamento. E aqui nós temos um modelo de decisão que começa, como qualquer modelo de decisão, na missão, crenças e valores da empresa, né? Que essa missão, crenças e valores é que vai determinar o alinhamento, a condução, o processo de gestão de uma empresa, né? Que está aqui desenhado através desse modelo de gestão. É um processo de gestão que tem o planejamento, a execução e o controle como instrumentos para que a decisão seja tomada e criado um processo decisório, com a identificação do problema, a formulação das alternativas, a avaliação das alternativas e a seleção de uma dessas alternativas para que o executivo tome a sua decisão. Então, esse é um resumo do processo de gestão que provém de modelos de gestão baseado na missão, crenças e valores de uma empresa, que é a base de sustentação de todo esse processo, de todo esse modelo de decisão. Bom, aqui um formato mais detalhado daquele modelo de decisão, né, que nós vimos anteriormente. A identificação do problema, a formulação das alternativas, a avaliação das alternativas e seleção de uma decisão. No que diz respeito ao processo de decisão, né, ao modelo de decisão, todo processamento, ou aliás, todo processo, ele tem 3 fases. A primeira fase corresponde às entradas, a segunda fase, o processamento, e a terceira fase, as saídas. Em informática, nós falamos input, processamento e output. E nesse processo não foge a regra. As entradas são os estímulos para a decisão de problemas e oportunidades. Esses são digamos assim, o input no processo de modelo de decisão. De posse desses estímulos,
o que vai acontecer? Vai ser definido o objetivo e o objeto da decisão. Depois, a definição e obtenção de informações relevantes, a formulação das alternativas, a avaliação dessas alternativas e a escolha da alternativa ou das alternativas para que, como output, como saída desse processo, o executivo possa tomar a sua decisão. Então, essas são as etapas do processo decisório no modelo simples de decisão. Ok? Bom, e a gente falou ali antes em swap, né? Mas o que é a swap? O que é o swap? O SWOT, aliás. O que vem ser esse SWOT, que também pode ser chamado de FOFA? A gente vai ver aqui o significado de cada letra e a tradução de cada uma dessas letras. O SWOT é formado pelas seguintes letras iniciais da palavra-chave. S de strongest, que quer dizer força ou pontos fortes. Depois vem o W de weaknesses, que quer dizer fraquezas ou pontos fracos. Depois vem o O de opportunities, que quer dizer, lógico, oportunidades. E, finalmente, o T de threats, que quer dizer ameaças. Então, o SWOT é o conjunto dessas três informações que vão ajudar a gestão e o controlador, lógico, a desenvolver um planejamento estratégico. Força, pontos fortes, fraqueza, pontos fracos, oportunidades e as ameaças. Esses quatro conjuntos de elementos para a definição das bases, do sustentáculo de um planejamento estratégico, eles se dividem em grupos, né? Então, temos os grupos relacionados com os fatores positivos e os grupos relacionados com o fator negativo. Cada um com os seus fatores internos e os fatores externos. Vamos ver aqui, então, o fator positivo do S, né, que significa força, o S que significa força, que compõe o SWOT ou o FOFA. FOFA é um elemento interno, é um fator interno positivo que pode ajudar a empresa no desenvolvimento do seu planejamento estratégico. O que nós podemos citar como exemplo desse fator positivo força dentro dos fatores internos? Podemos dizer que a força dentro da nossa empresa que estamos planejando está no produto. Nosso produto é um produto de uma excelente qualidade. Então, o nosso produto tem uma boa penetração no mercado. Ele atende a demanda do mercado e ainda dá para evoluir mais. Então, nosso produto tem uma marca conhecida já no mercado. Esse é um fator positivo para nós desenharmos o nosso planejamento estratégico. Mas, além do fator positivo de natureza interna, nós temos também fatores positivos de natureza externa, ou seja, fora do ambiente da empresa. E é exatamente aquele fator muito interessante que o mercado nos oferece, chamado oportunidades. Então, nós temos como fator positivo a força do nosso produto e nós temos como o fator positivo externo a oportunidade, porque o mercado tem uma demanda reprimida daquele nosso produto que tem uma boa penetração nesse mercado. A probabilidade de nós entrarmos com o nosso produto nesse mercado que tem uma demanda reprimida e nos dá a oportunidade de desenvolver o nosso produto de forma a abocanhar a maior fatia desse mercado é muito grande. Então, vamos investir no nosso produto
e na oportunidade que o mercado nos oferece. Esses, portanto, são os fatores positivos que o SWOT vai nos fornecer quando estivermos desenvolvendo aí o nosso plano estratégico. Mas, como nem tudo são flores, além de fatores positivos, existem também os fatores negativos. E qual seria um exemplo do fator negativo dentro da empresa? Ou seja, no aspecto interno, qual seria o fator negativo que nós enfrentaríamos ao desenvolver o nosso planejamento estratégico? Posso dizer que a gente poderia dar como exemplo de fator negativo a fraqueza da nossa mão de obra. A nossa mão de obra ela precisa ser extremamente especializada para nos dar um produto de alta qualidade e de boa penetração no mercado, porque marca ele já tem. Mas nós ainda precisamos melhorar quanto à nossa mão de obra, é a nossa fraqueza. E quanto melhor for a qualidade técnica, profissional dessa mão de obra da nossa empresa, tanto melhor será a expansão e a penetração do nosso produto no mercado. A qualificação dos técnicos da nossa empresa é fundamental. E, no momento, eles representam uma fraqueza dentro do nosso plano estratégico. Vamos trabalhar, então, para investir na melhoria da qualidade dessa nossa mão de obra. Mas esse é um fator negativo de dentro da nossa empresa. E quais são as ameaças que o mercado, né, o ambiente externo pode nos trazer? A ameaça é um certo concorrente do mercado que está evoluindo rapidamente, com o objetivo de tentar chegar à nossa qualidade, né, a qualidade do nosso produto, que é muito boa. Então, essa é a ameaça de fora para dentro que nós temos que ter atenção quando formos desenvolver o nosso plano estratégico. Tá? Então, o SWOT é isso, é o desenvolvimento das estratégias para utilizarmos em todo o nosso potencial dos pontos positivos da nossa empresa e de fora das nossas empresas, e investirmos nele, mas também investirmos na melhoria que são determinados pelos fatores negativos internos e externos da nossa empresa. Né? No caso, fatores negativos internos, a nossa mão de obra, e fatores negativos externos, a ameaça de um concorrente que se propõe a combater com toda a força e atacar o nosso mercado já conquistado até hoje. Okay? Então, essas são as informações que um planejamento estratégico vai colocar quando estiver sendo desenvolvido. Bom, o quadro a seguir provoca um certo questionamento para cada item do SWOT. E aqui nós não vamos, eu não vou me ater a falar de todos eles. Depois vocês leiam com atenção, que é bem autodidata esse quadro. Mas vou falar só sobre as forças, nossas forças, a força da nossa empresa. Quais são as perguntas que eu preciso responder para poder relatar quais são as forças da nossa empresa? Em primeiro lugar, eu preciso responder o que nós fazemos de bom. E no exemplo anterior, eu citei, né? Qual é a nossa força? É o nosso produto. O que nós fazemos de bom? O nosso produto. Depois, a outra questão que deve ser respondida é quais recursos temos para fazer esse produto bom? Bom, nós temos alta tecnologia, que permite que a qualidade desse produto seja boa, mesmo com aquela ameaça que nós temos interna, que é a nossa mão de obra carente, mas a tecnologia acaba, digamos assim, apagando um pouco ou amenizando aquela fraqueza relacionada com a qualidade da nossa mão de obra.
E uma terceira resposta que nós temos que responder quando nós formos desenhar, escrever sobre as forças da nossa empresa, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, é qual nosso diferencial? O que nós oferecemos de diferencial quando colocamos aquele produto no mercado? A gente oferece uma boa qualidade da embalagem daquele produto, a gente oferece um saque que dá a oportunidade do cliente fazer reclamações ou dar um feedback sobre o uso daquele produto no mercado. A gente tem que, então, responder pelo menos essas 3 perguntas para descrevermos as forças de natureza interna e externa da nossa empresa dentro desse planejamento estratégico. As outras vocês podem olhar depois e ler para poderem entender. E se tiverem alguma dúvida, o fórum está aí a partir da manhã para poder vocês tirarem ou fazerem qualquer esclarecimento. Tá? Essas são algumas informações analíticas necessárias para o planejamento estratégico, usando inicialmente a análise do SWOT. Bom, agora nós temos aí na página ou no slide 13 e 14 alguns exemplos de análise do ambiente que precisam ser efetuadas, claro, para desenvolvimento do nosso plano estratégico, que envolve uma série de informações. E a análise do ambiente é um relatório, é uma informação que não é exatamente como está aqui, mas isso aqui é apenas um modelo do tipo de análise de ambiente que nós precisamos colocar no nosso planejamento estratégico. Precisamos analisar a economia mundial, precisamos analisar a tecnologia geral dos produtos e a evolução, a exclusividade. Precisamos analisar a conjuntura geral nacional, né, em relação ao sistema político nacional, que influencia de uma forma muito forte no mercado e, consequentemente, na nossa atuação dentro desse mercado. Nós precisamos analisar a economia nacional, que está bem relacionado com a conjuntura geral nacional. Nós precisamos analisar outras variáveis, como a demografia, os recursos naturais, o clima, né? São outras vantagens que estão relacionadas com o nosso objetivo, né, dentro da empresa. Nós precisamos também fazer a análise do ambiente em relação ao mercado do setor de atuação, nossos concorrentes, quantidade, situação geral, importação, exportação, barreiras alfandegárias e todo esse emaranhado de informações que estão relacionados com o mercado que nós vamos atuar. Nós precisamos fazer análise também da estrutura organizacional, nossa capacidade produtiva, possibilidade de expansão, meios de produção, ganhos médios de produtividade, capacidade de vendas, meio de comercialização, canais de distribuição, se vamos usar canais de distribuição ou não, logística geral atual, enfim, toda a nossa estrutura organizacional voltada para atingir o nosso objetivo é fonte da nossa análise também dentro da estratégia da empresa. Nós precisamos fazer análise de marketing, né? Nós precisamos fazer análise de relacionamento com clientes, fornecedores, distribuidores, bancos, acionistas, financiadores, quaisquer que sejam aqueles meios com os quais nós nos relacionamos economicamente, comercialmente, financeiramente ou societariamente. Nós precisamos fazer análise das finanças, é lógico, é fundamental analisar
as margens de lucratividade, a rentabilidade para o acionista, as tendências de custo, o acesso a crédito, a estrutura de capital versus grau de endividamento, e isso aí nós vamos estudar em seguida, que proporciona graus de alavancagem da nossa atividade, e, obviamente, o valor da nossa empresa. Tudo isso deve ser cuidadosamente analisado e também descrito no nosso projeto de estratégia. Tem mais um aqui, deixa eu ver. Cenários. A gente precisa fazer definição de cenários dentro do nosso projeto de planejamento estratégico. Por que definição de cenários? Porque a gente tem que trabalhar sempre com alguns cenários, porque se houver algum desvio de percurso, nós temos que fazer a adaptação de acordo com o cenário. Então, nós devemos trabalhar com os cenários de forma a definir, a dar a oportunidade do executivo que vai tomar a decisão decidir qual é o cenário que ele quer trabalhar. Nesse exemplo, nós temos o cenário otimista, moderado e pessimista. E para cada um dos cenários, nós vamos fazer a projeção do PIB, fazer a projeção do balanço de pagamentos, de reservas internacionais, vamos ver qual é a projeção do déficit público, dívida externa, juros nominais, taxa de câmbio, inflação, taxa média de desemprego, crescimento do setor, crescimento da empresa, todos eles sempre voltados a definir qual é o cenário otimista, o cenário moderado e o cenário pessimista. Tá? Nos slides 16 e 17, nós vamos ver aqui, vamos ver o acompanhamento do negócio, né? Os objetivos e funcionamento do sistema e o acompanhamento do negócio. E aí vamos ver que objetivo e funcionamento do sistema de acompanhamento de negócio, eles centram-se em coletar e armazenar informações que possibilitem visualizar a empresa no seu ramo de atuação dentro da conjuntura econômica. Para tanto, esses subsistemas eles devem ter informações para acompanhamento periódico do desempenho das vendas, clientes e mercados, acompanhamento periódico da situação econômica geral do setor de atuação da empresa, acompanhamento periódico da situação econômica geral do país e do mundo. Vejo que todos esses pontos, né, nós temos fontes de informações para fazer esse acompanhamento. Essas fontes de informações, algumas delas já discutimos anteriormente. Tá? Acompanhamento dos indicadores de evolução internos versus os externos, como preço, crescimento das vendas, indicadores de produtividade, etc. Vemos aqui também no slide subsequente a continuidade desses acompanhamentos. Acompanhamento periódico do desempenho das empresas concorrentes. Nós já fizemos ali anteriormente análises concorrentes, então vamos fazer acompanhamento periódico do desempenho desses concorrentes. Acompanhamento periódico das importações dos produtos concorrentes e substitutos. Acompanhamento periódico das exportações dos produtos concorrentes e substitutos. Avaliação do tamanho dos mercados em que a empresa atua. E aí chegamos ao consumo aparente. Nós vamos ver daqui a pouco o que é esse consumo aparente, que é o mercado aparente. Informações para a avaliação da participação da empresa no mercado, que é o nosso market share. Qual é o nosso market share dentro desse mercado? Informações sobre produtividade, qualidade, recursos humanos, satisfação dos clientes e etc. Portanto, temos aí alguns acompanhamentos que são fundamentais no desenvolvimento do nosso plano estratégico.
seguem alguns dos quadros informativos que são subsídios para o controller fazer seu planejamento estratégico. Aqui nós vamos dar alguns exemplos. Tá? Nesse slide, nós temos aí um exemplo do PIB do setor, a evolução do PIB no Brasil, a evolução do PIB em cada um do setor, agropecuário, indústria, serviço, pode incrementar aqui comércio, tá? Depende de que mercado você vai atuar, né? A sua empresa está atuando. E aqui também o consumo aparente em milhões de dólares. Exemplo, tá? Exemplo aí, como você vê, é bem antigo esse quadro, mas dá para nós termos uma noção. Esse consumo aparente, que a gente vai ver já já o que é o consumo aparente e qual é a evolução desse consumo aparente até os dias em que estivermos fazendo o nosso planejamento estratégico. Depois nós temos aqui essa mesma evolução do PIB e setores através de gráfico, onde nós fazemos a comparação gráfica, né, da evolução do PIB em cada setor. O rosa aqui é o setor agropecuário, esse vermelho aqui é a indústria e esse aqui é a curva de PIB de serviço. E aqui a evolução do consumo aparente. Ele vem caindo até um determinado ano e depois ele começa a subir e fica ali de uma forma estabilizada, mas subindo e descendo. No próximo slide, vamos ter também outro gráfico, que é o PIB versus a empresa. Então, o gráfico comparando o PIB da indústria, que é digamos que a indústria é o mercado que a empresa vai atuar, e aí vem a evolução do PIB da indústria com as vendas da empresa, onde essa cor rosa aqui, que vocês estão vendo, corresponde às vendas da empresa. E essa cor aqui mais escura corresponde ao PIB da indústria. Então vejam que as vendas da empresa, elas não estão muito regulares, elas não acompanham o PIB da indústria, estão bem irregulares. Ora estão bem abaixo, ora estão bem acima e traçam uma linha bem sinuosa aqui nesse gráfico. Logo em seguida, temos um exemplo de uma comparação do PIB de serviços com as vendas da empresa. Bem, a mesma característica. No slide 20, nós vamos ver o nível de competitividade cambial. Ora, se a gente trabalha com mercado externo, seja na importação, exportação ou contratação de financiamento externo, a gente vai precisar fazer uma comparação das moedas correntes. Por aqui, pelos percentuais, dá para vocês perceberem que essa informação ela é realmente antiga, tá? É de 94 a 99, é só para efeito didático que ela está aqui. Então, vamos também fazer essa avaliação em relação à desvalorização de cada moeda. No slide 21, nós vamos ver indicadores de inflação e renda. Também temos que fazer a comparação dos índices de inflação acumulada de acordo com vários índices, né? O IPC, o dólar, a nossa lista, a própria empresa, né? A inflação da própria empresa, IGPM, e assim fazer comparação para que nós possamos ter
essas informações dentro do nosso projeto, né? E avaliar o efeito de cada um deles dentro do nosso projeto de planejamento estratégico. No slide 22 e 23, nós vamos ver o tamanho do mercado, market share e o tal do consumo aparente. Primeiro aqui vamos ver o tamanho do mercado, né, com o market share. Aqui nós temos os concorrentes principais, incluindo a nossa empresa, a receita líquida de faturamento da nossa empresa e do mercado em geral, os produtos que nós comercializamos comparativamente com os mesmos produtos dos concorrentes e a participação no mercado interno e no mercado externo. Vemos aqui que nossas vendas, né, a nossa participação no mercado é de 150 mil. E 20% desses 150 mil, eles são exportados, vão para o mercado externo, sobrando só 120 mil para atuar dentro do mercado interno. Agora veja como é importante nós determinarmos o consumo aparente. O que é o consumo aparente? É a produção do país, 380 mil, a produção do país em relação ao nosso produto é de 380 mil, deduzido das exportações, que são de 60 mil. Olha, se as exportações estão saindo do nosso mercado, significa que o nosso mercado, a demanda do nosso mercado fica reduzida em 60 mil por causa das exportações. Mas, em contrapartida, nós também temos um volume de importações para atender a demanda do nosso mercado. Se eu somar os 380 menos as exportações de 60 mil e somar as importações de 260, eu vou chegar ao meu consumo aparente de 580. Então, olha só a comparação do meu consumo aparente com a produção do mercado, né? A produção do mercado interno total. Existe aí uma demanda reprimida, e tanto é que ela é reprimida e tem sido atendida graças às importações, que correspondem a 45% do consumo aparente. Tá? Então, esse consumo aparente é uma informação muito importante para que a gente possa ver um daqueles tópicos do SWOT, oportunidade. Bom, aqui temos ainda uma posição relativa do mercado em relação ao consumo aparente, tá? Onde a nossa empresa ela absorve 21% do mercado. E vejam como o mercado tem oportunidades, porque 44% do mercado é alimentado pelas importações. E na sequência, no quadro, no slide 24, nós vamos ver aqui a análise de balanço, dos balanços, né? Análise de balanço de concorrentes, porque nós temos que conhecer o nosso concorrente, nós temos que ir atrás das informações que nos alimentam do potencial do nosso concorrente. Tá? Então, tomamos aqui como exemplo o nosso concorrente, cujo, coincidentemente, o nome dele se chama Concorrente Limitado, e é de Fernando de Noronha, olha só, veio lá de longe. Então, aqui nós desenhamos todas as informações relevantes para que os executivos possam tomar decisões relacionadas com os nossos concorrentes, e nós damos uma conclusão, né, uma avaliação própria sobre esse concorrente. Em seguida, nós vemos uma análise de vendas, produtividade e qualidade. São relatórios que certamente estarão incluídos dentro do nosso planejamento estratégico,
e que a controladoria é quem vai nos fornecer essas informações compiladas das áreas de natureza comercial e produção. E aqui temos vários relatórios, podem ter inúmeros deles dentro do nosso projeto de planejamento estratégico. Posso ter a análise de vendas por região versus produto, por filial versus produto, por produto versus atividade do cliente, posso ter por mercado, posso ter por tipo de compra, à vista ou a prazo. Então, são inúmeras as possibilidades que podem ser colocadas nessa análise de venda, produtividade e qualidade, para que a informação chegue aos executivos e eles tomem as suas respectivas decisões. Muito bem, além da análise e venda, tem a produtividade e competitividade, informando qual é a capacidade ociosa da empresa, vendas por funcionários, ciclo de fabricação, a qualidade e a satisfação dos clientes através do saque, que nós recebemos essas informações, os tipos de reclamações, os problemas de qualidade, as medidas não financeiras. Olha aí o saque como um plus que a nossa empresa fornece ao cliente para que o cliente nos dê feedback sobre o nosso produto lá no mercado. Bem, gente, essas são os slides desse primeiro vídeo que nos permitem aí fazer uma primeira visão sobre a controladoria na estratégia. Na sequência, nós vamos falar sobre, vou produzir o vídeo que vai falar sobre a controladoria no processo operacional. É muito legal esse tema, assistam e vocês já sabem, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer plus, qualquer valor agregado a essa videoaula, vão lá no fórum e coloque lá no fórum. Isso vai ser bom para vocês, porque isso vai ser valorizado por mim, e vai ser bom para os seus colegas, porque os seus colegas vão ter um acréscimo, um valor agregado a esta videoaula. Obrigado, e a gente vai agora para um outro vídeo. Mas não esqueça de quem está assistindo aqui no nosso canal do VideoTube, dá um like aí, coloque seus comentários, o que for possível. Não para que esse vídeo ganhe relevância, porque não tenho essa expectativa, mas para que a gente possa ter um feedback de como você viu o nosso vídeo e que com isso a gente possa melhorar um pouco mais. Tá bom, gente? Até daqui a pouco com um novo vídeo, então. Até mais.